É engraçado como alguns dos dias mais comuns podem se transformar em algo inesquecível. Eu não planejava fazer nada de especial naquela manhã, apenas a rotina de sempre: acordar, apertar o botão de soneca 3 vezes e resmungar enquanto preparava o café. Era uma daquelas manhãs frias em que o ar parece ter sido lavado durante a noite, e a luz do sol entrava pela janela da cozinha como ouro líquido. Lembro-me de ficar ali, xícara na mão, olhando para o vapor que subia, pensando: talvez eu devesse fazer algo diferente hoje. Eu não esperava que esse pensamento fosse ficar na minha cabeça. Ao meio-dia, me vi dirigindo em direção à periferia da cidade, sem destino certo. Há uma estrada que corre paralela ao rio, daquelas que serpenteiam, com as árvores formando um túnel lá em cima, e na estação certa, as folhas se transformam em um caleidoscópio de cores. Naquele dia, tudo estava de um verde vibrante, do tipo que faz você baixar as janelas para sentir o cheiro da natureza despertando. Acabei parando em um estacionamento antigo de que não me lembrava havia anos. Era o lugar onde meus amigos e eu costumávamos nos encontrar no colegial, um trecho de asfalto rachado ao lado de uma quadra de basquete desbotada. O local não tinha mudado muito, a cerca de arame enferrujado ainda pendia sob o peso do tempo, e alguém havia pintado nova pichação sobre as camadas antigas, como cicatrizes coloridas contando milhares de histórias. Saí do carro, estiquei as pernas e chutei uma pedrinha solta pelo chão. Lembranças piscaram na minha cabeça: noites longas com refrigerantes baratos, música alta vinda de algum carro velho e conversas sem fim sobre como seria o futuro. Não sei o que me levou a andar em direção à quadra, mas quando pisei nas linhas desbotadas, notei algo reluzindo perto da borda, meio enterrado na sujeira e nos detritos. A curiosidade falou mais alto, e eu me agachei, limpando a poeira até meus dedos tocarem uma chave manchada pelo tempo. Era uma coisa simples, na verdade, metal gasto, sem marcas, mas segurá-la me causou uma estranha descarga, como se ela destrancasse mais do que apenas alguma porta esquecida. Foi então que ouvi risadas. Não de um jeito assustador, parecia mais o eco de uma lembrança surgindo. Virei-me, meio que esperando ver meu eu adolescente encostado na cerca, rindo de toda aquela situação. Em vez disso, só havia o vento e o som das folhas balançando. Coloquei a chave no bolso, balancei a cabeça e ri. Cai na real, murmurei, mas algo naquele momento tirou o dia inteiro do seu eixo. Em vez de voltar para o carro, comecei a caminhar pela trilha que descia até o rio. O caminho estava tomado pelo mato, mas era familiar, como um velho amigo que se deixou levar, mas ainda o recebia de braços abertos. O ar era denso com cheiro de pinho e musgo, e cada passo parecia-me livrar de camadas de stress que eu nem sabia que carregava. Quando cheguei à beira da água, o sol já estava mais baixo, lançando tudo em um brilho âmbar acolhedor. Sentei-me numa pedra junto à margem, jogando pedrinhas na água e vendo as ondulações se estenderem em direção ao horizonte. Há algo meditativo nesse ato simples, como se você enviasse pequenas mensagens através do tempo e do espaço, na esperança de que alguém do outro lado as receba. Não sei quanto tempo fiquei ali, perdido em pensamentos, mas, eventualmente, o frio da noite começou a chegar. Levantei-me, olhei para a trilha e notei como as sombras haviam se alongado, torcendo formas conhecidas em algo completamente diferente. Havia um chamado, sutil, mas insistente, me convidando a seguir o rio mais adiante do que eu jamais fora. E eu segui. Essa decisão, tomada por impulso, me levaria a uma série de acontecimentos que eu nunca poderia ter previsto. É engraçado como a vida funciona assim. No momento você está fazendo café, e no seguinte, está segurando a chave de uma história da qual nem sabia que fazia parte. Mas estou me adiantando. Deixe-me voltar para onde tudo realmente começou. Na manhã seguinte, acordei com a chave ainda no bolso da jaqueta, o metal frio contra a ponta dos meus dedos. Girei-a de um lado para o outro, procurando algum tipo de pista, mas continuava tão comum quanto no dia anterior. Ainda assim, havia algo nela que eu não conseguia ignorar, uma sensação no fundo da mente, como um sonho meio lembrado que insistia para eu cavar mais fundo. Em vez de ir direto para o trabalho, voltei ao velho estacionamento. A luz da manhã filtrava-se diferente dessa vez, lançando longas faixas de ouro e sombra pelo pavimento rachado. Fiquei ali por um instante, respirando fundo, com a sensação de que o mundo estava estranhamente quieto. Caminhei de volta até a quadra de basquete, refazendo meus passos do dia anterior, mas não havia nada de novo para encontrar, nenhuma revelação repentina, nenhuma porta secreta esperando para ser destrancada. Frustrado, coloquei a chave de volta no bolso e comecei a retornar para o carro quando um movimento de leve me chamou a atenção. Logo além da quadra, quase oculto pela vegetação, havia um antigo portão de arame que eu não tinha notado antes. As dobradiças rangeram quando o empurrei, revelando um caminho estreito que serpenteava por entre as árvores. Meu coração disparou, uma mistura de empolgação e nervosismo. A trilha me levou a algo que costumava ser um velho galpão de manutenção. O telhado estava afundando, e listras de ferrugem escorriam pelas paredes, mas a fechadura na porta estava surpreendentemente intacta, e tinha o tamanho perfeito para a chave no meu bolso. Hesitei. Parte de mim achava aquilo ridículo.
A outra parte, a mesma que me levara até ali, insistia que eu precisava saber. Encaixei a chave na fechadura. Ela girou com um clique satisfatório. Lá dentro, o ar estava denso de poeira e com um leve cheiro de óleo. A luz do sol entrava por frestas na madeira, iluminando prateleiras cheias de ferramentas velhas, latas de tinta desbotadas e caixas empilhadas com quinquilharias esquecidas. Nada extraordinário, até que notei um diário de couro gasto sobre uma bancada, a capa rachada e desbotada pelo tempo. Ao abri-lo, fui atingido pelo cheiro de papel antigo e algo mais, algo que cheirava vagamente a cedro e chuva. Na primeira página, um nome que eu não reconhecia, Elliot Rowe. Abaixo dele, uma data, 12 de junho de 1987. Virei a página, e a caligrafia fluía em letras elegantes e cheias de voltas. Não eram apenas anotações, era o registro de algo maior, com entradas descrevendo lugares que eu nunca tinha ouvido falar, referências enigmáticas a coordenadas e menções a coisas escondidas, sob a superfície. Sentei-me em um balde virado, folheando as páginas. Cada nova entrada parecia-me puxar mais fundo num labirinto de que eu nem sabia existir. Perguntas giravam na minha cabeça. Quem era Elliot Rowe? Porque seu diário estava escondido em um galpão abandonado. E o que ele estava tentando encontrar, ou esconder? Perdi a noção do tempo até meu telefone vibrar no bolso, me trazendo de volta à realidade. Uma chamada perdida do trabalho. Suspirei, colocando o diário debaixo do braço. O que quer que fosse aquilo, eu não podia mais ignorar. Não agora. Não depois de encontrar a chave, o portão, o galpão. O diário parecia um pedaço de migalha em um caminho que esperava alguém para segui-lo. E, ao que tudo indicava, esse alguém era eu. Tranquei o galpão novamente e voltei para a luz do sol, sem ter ideia do quão fundo aquela trilha iria, ou quão longe da normalidade minha vida estava prestes a ficar. Nos dias seguintes, tudo se misturou em um turbilhão entre obrigações de trabalho e leituras noturnas do diário de Elliot Rowe. Eu me via devorando cada linha, passando o dedo sobre a tinta desbotada, como se a textura pudesse me dar algum significado oculto. Havia algo hipnótico na forma como ele escrevia, cuidadoso, meticuloso, mas marcado por certa urgência. Suas palavras descreviam um mundo cheio de segredos, em que o comum se sobrepunha a algo mais profundo, esperando para ser descoberto. Elliot descrevia lugares que não existiam em nenhum mapa que eu pudesse encontrar. Alguns pontos correspondiam a locais da região, trilhas invadidas pelo mato, pedreiras abandonadas, mas outros eram um mistério, o vazio sob os carvalhos gêmeos, onde o rio canta ao contrário. Poético. Talvez. Ou codificado. Não tinha certeza de qual possibilidade me intrigava mais. Passei minhas noites cruzando registros antigos da cidade, lendas locais e qualquer outra coisa que pudesse esclarecer as anotações enigmáticas. Uma entrada em especial me chamou a atenção. Eles o enterraram onde a terra respira. Li e reli essa frase até as palavras perderem o sentido, virando apenas formas numa página. Mas então tudo fez sentido, havia um antigo sistema de cavernas nos arredores, fechado depois de um desabamento décadas atrás. Os moradores o chamavam de cavernas respirantes, por causa do jeito como o ar entrava e saía com a variação de temperatura. Era coincidência demais para ignorar. Foi assim que me vi parado na entrada dessas cavernas em uma tarde chuvosa, diário em mãos, o coração martelando no peito. O portão de metal estava enferrujado, com placas de aviso por toda parte. Proibido entrar. Perigo. Terreno instável. Minha mente racional gritava para eu dar meia volta. Mas a curiosidade, alimentada por algo que eu não conseguia nomear, empurrou-me adiante. Encontrei um ponto na cerca que estava retorcido bastante para eu conseguir passar. Lá dentro, o ar ficava mais frio, com a umidade grudando na pele. O facho da minha lanterna tremia enquanto eu andava com cuidado sobre pedras soltas e destroços. As paredes se fechavam, com musgo e pichações disputando espaço na rocha áspera. Cada som parecia ampliado, o estalo de cascalho sob meus pés, o gotejar da água e quando em algum lugar mais fundo. Então eu ouvi, uma marca quase apagada na parede, idêntica a um desenho do diário de Elliot. Uma seta apontando para um corredor estreito. Engoli em seco, nervos à flor da pele, e segui. O que encontrei não era um tesouro, pelo menos não no sentido convencional. No fim do corredor, havia um nicho, meio encoberto por uma laje de pedra que desabara. Debaixo dela, uma caixa de metal estava apoiada na terra, enferrujada, mas intacta. Minhas mãos tremiam enquanto eu a abria, revelando papéis amarelados, fotografias antigas e um mapa desbotado marcado com uma série de X. Também havia uma carta, endereçada a quem encontrar. Eu a desdobrei, o papel frágil e desgastado. Se você chegou até aqui, dizia, então entende que algumas verdades não devem permanecer enterradas. O que você tem em mãos é parte de um quebra-cabeça maior, um que outros podem tentar manter em segredo. Escolha com cuidado em quem confiar. Um arrepio percorreu meu corpo.
Aquilo já não era apenas curiosidade, era algo maior. Daquele tipo que coloca as pessoas em apuros, ou pior. Saí das cavernas naquele dia com a caixa debaixo do braço, a cabeça cheia de perguntas e a perturbadora consciência de que a jornada em que eu havia tropeçado estava longe de terminar. O peso da caixa de metal parecia maior do que o normal quando a coloquei sobre a mesa da cozinha, enquanto a chuva lá fora batia ritmadamente contra a janela. Fiquei sentado por um bom tempo apenas olhando para ela. Parte de mim queria trancá-la, fingir que não a tinha encontrado. Mas outra parte, mais forte, mais insistente, sabia que não havia volta. Expus o conteúdo com cuidado. As fotografias chamaram minha atenção primeiro, imagens em preto e branco de lugares que eu não reconhecia, um celeiro desgastado em um campo solitário, uma ponte de madeira precária se estendendo por um desfiladeiro enevoado, um arco de pedra em ruínas coberto de trepadeiras. Cada foto tinha uma data rabiscada no verso, todas do final dos anos 1980. Era novamente a caligrafia de Elliot. Teria sido ele quem tirou as fotos. Ou alguém as deu a ele. Depois havia o mapa. Desbotado, com as bordas rasgadas, mostrava a cidade e arredores em uma versão de décadas atrás. Uma série de X se espalhava além das cavernas, marcando lugares aos quais eu nunca tinha dado muita atenção. Mas o que mais me impressionou foi um círculo em tinta vermelha perto da periferia da cidade, um lugar marcado simplesmente como Diolo, o Eco, Oco. Ele não aparecia em nenhum mapa moderno. Conferi tudo que pude encontrar online, mas não achei nada. Frustrado, mas intrigado, decidi ir à biblioteca local no dia seguinte. Se alguém poderia me ajudar a navegar por registros antigos, era a Sra. Caldwell, a bibliotecária que trabalhava ali desde sempre. De volta. Ela me cumprimentou com um sorriso de quem já sabia. Você sempre teve faro para cantos empoeirados. O que te intriga desta vez? Hesitei, então mostrei o mapa. A expressão dela mudou de diversão para algo mais sério. Não vejo um desses há anos, murmurou. Diolo, isso é coisa antiga. A maioria das pessoas não se lembra ou prefere não se lembrar. Falava-se muito naquela época, histórias de coisas que era melhor deixar quietas. Tem certeza de que quer continuar cavando? Assenti. Preciso saber. Ela suspirou, mas me levou a uma sala nos fundos, cheia de mapas amarelados e arquivos de jornais antigos. Passei horas ali, mergulhado em poeira e manchetes esquecidas, até que tropecei em uma notícia de 3 de julho de 1987. Homem local desaparece perto da área de Diolo. Buscas encerradas. A foto estava borrada, mas o rosto era inconfundível, Elliot Arrow. Um frio percorreu minha espinha. Não era apenas curiosidade. Era um caso de pessoa desaparecida, uma história soterrada pelo tempo e pelo silêncio. A Sra. Caldwell colocou a mão gentilmente no meu ombro. Tome cuidado, disse baixinho. Algumas portas, uma vez abertas, não podem ser fechadas. Mas era tarde para ter cautela. Diolo estava-me chamando, e eu não tinha escolha a não ser responder. Aquela noite foi difícil para dormir. Sempre que fechava os olhos, o mapa e aquelas fotografias me atormentavam, enquanto as palavras de alerta na carta ecoavam cada vez mais alto. Escolha com cuidado em quem confiar. Esse aviso grudou em mim como uma segunda pele. Ao amanhecer, desisti de tentar descansar. Passei um café forte e amargo enquanto espalhava tudo o que tinha pelo chão da sala. Diolo. Era apenas um nome, mas exercia sobre mim uma atração que eu não sabia explicar. Não dava mais para ignorar, eu tinha que ir. A viagem para fora da cidade estava ainda mais silenciosa do que o normal. As estradas se estendiam como veias pelo interior, vazias e sinuosas sob um céu coberto de nuvens. Mais de uma vez, olhei pelo retrovisor esperando ver alguém me seguindo, mas não havia sinal de faróis. Quanto mais eu me aproximava do local marcado, mais a paisagem parecia mudar, árvores mais densas, galhos formando um dossel natural que escurecia a fraca luz nublada. Estacionei à beira de uma trilha de terra quase indistinguível entre a vegetação. O ar ali era mais pesado, carregado do cheiro de terra úmida e folhas em decomposição. Peguei minha mochila, com o essencial, lanterna, caderno, água e o diário, e comecei a andar. A mata se fechava ao meu redor, cada passo abafado por um tapete de musgo e folhagem caída. Um canto de pássaros soava ao longe, mas até isso parecia distante, engolido pela floresta. Depois do que pareceu uma eternidade, cheguei a uma clareira. Foi então que o vi. Diolo não era apenas um lugar no mapa, ele era o mapa. Uma depressão no solo se estendia à minha frente, margeada por grandes carvalhos cujas raízes se retorciam na terra como dedos se agarrando. No centro, quase escondidas pelas trepadeiras, estavam as ruínas de uma estrutura de pedra, paredes desmoronadas, mas ainda desafiando a erosão do tempo. Aproximei-me com cautela. O terreno inclinava-se para baixo, obrigando-me a deslizar pela terra solta.
O coração batia forte. Toquei a pedra fria. De perto, percebi que a estrutura era uma espécie de entrada arqueada escura, como a boca aberta de uma criatura antiga. Hesitei. Cada instinto gritava cuidado, mas a curiosidade já tinha-me fisgado. Lá dentro, o ar estava mais frio, espesso com o odor de pedra úmida e algo metálico. O facho de luz da minha lanterna recortava formas ao longo das paredes, onde havia inscrições quase apagadas. Símbolos. Não eram letras nem algo que eu reconhecesse facilmente, mas padrões geométricos que se entrelaçavam. Tirei fotos, pensando em pesquisar depois. Mais adiante, o corredor se alargou em algo que outrora poderia ter sido um cômodo. Restos de vigas de madeira jaziam espalhados, pedaços de alguma antiga estrutura de suporte. E ali, parcialmente enterrada na terra, estava outra caixa. Menor que a anterior, mas mais pesada. Limpei a sujeira e abri a tranca. Lá dentro. Mais fotografias, mas estas não eram de décadas atrás. Eram recentes. Recentíssimas. Meu sangue gelou. A primeira foto era minha, em pé na entrada das cavernas respirantes 2 dias antes. A seguinte, eu na biblioteca, conversando com a Sra. Caldwell. Outra, de hoje de manhã, saindo de casa. Cambaleei para trás, o coração acelerado. Alguém tinha estado me observando. Me seguindo. Eu não estava apenas seguindo o rastro de outra pessoa, agora eu fazia parte dele. Um barulho atrás de mim. Passos. Perto. Desliguei a lanterna e me encostei na parede, prendendo a respiração. Os passos ficaram mais altos, pisando em escombro até pararem a poucos metros. O silêncio se alongou, sufocante. Então, uma voz, calma e controlada. Você foi longe demais. Volte. Essa história não é sua para contar. Eu não reconheci a voz, mas o peso por trás dela era inconfundível. Perigo. Real e imediato. Minha mente disparou. Confrontar, fugir, me esconder. O instinto de sobrevivência falou mais alto. Corri. Meus pés batiam no chão irregular, meus pulmões ardiam enquanto eu escalava de volta. Galhos me arranhavam, terra voava a cada passada desesperada. A voz ecoou atrás de mim, este é seu único aviso. Não olhei para trás. De volta ao carro, bati a porta e a tranquei, as mãos tremendo enquanto eu tentava encaixar a chave na ignição. Os pneus cantaram, cascalho voando enquanto eu saía em disparada, o coração parecendo um tambor no peito. Quem quer que fosse, me conhecia. Sabia onde eu morava, por onde eu andava. Eu não estava apenas investigando um mistério, eu fazia parte dele. Em casa, com as cortinas fechadas e as portas duplamente trancadas, espalhei as novas fotos pelo chão. O medo revirava meu estômago, mas por baixo dele ardia algo mais forte, determinação. Alguém queria que eu parasse. Só isso já era motivo suficiente para continuar. Escolha com cuidado em quem confiar. Nem me fale. Isso não havia acabado. Nem de longe. É estranho como uma única decisão pode inclinar o seu mundo inteiro. Sentado atrás do volante, o mapa aberto no banco do passageiro, meus olhos estavam presos naquele círculo vermelho, de Hollow. Um lugar apagado da memória, sussurrado em histórias meio esquecidas, e agora exercendo sobre mim uma espécie de gravidade que eu não sabia como resistir. O ar lá fora era pesado, com aquela umidade que faz tudo parecer mais lento. Abri a janela, deixando a brisa morna se misturar aos meus nervos. Estaria eu perseguindo um fantasma? Ou será que realmente havia algo oculto debaixo de camadas de terra, tempo e silêncio? A estrada para lá era uma que eu não pegava havia anos, com o asfalto rachado e margeado por flores selvagens que disputavam espaço. Campos se estendiam de ambos os lados, ondas intermináveis de grama ondulando sob um céu salpicado de nuvens. Cada quilômetro me puxava mais fundo para uma lembrança que eu não tinha certeza se era minha. Passei pelos restos de antigas fazendas, esqueletos de casas que ainda resistiam ao vento. Um dia, esses lugares tinham sido cheios de risos, jantares na varanda, cachorros latindo para carros que passavam. Agora eram cascas vazias. Esquecidas. Como de Hollow. Meu telefone vibrou. Outra chamada perdida do trabalho. Eu silenciei o aparelho e o coloquei no porta-luvas. O que me esperava ali era mais importante do que prazos ou e-mails se acumulando. Era sobre respostas. Talvez até sobre Elliot Arrow, o homem cuja caligrafia me guiou por esse caminho sinuoso de pistas. Porque ele? Porque agora? Eu não sabia. Mas o peso daquele diário na minha mochila era inegável, como um coração batendo, lembrando-me de que eu não podia simplesmente desistir. A estrada se afunilou, a brita estalando sob os pneus, até terminar de vez.
Apenas uma trilha de terra, cercada por árvores que se curvavam como arcos de catedral. Desliguei o motor. Silêncio. Exceto pelo canto leve das cigarras e pela minha própria respiração, de repente alta naquela quietude. Com a mochila no ombro, o mapa na mão, segui a pé. Cada passo levantava poeira e revirava folhas antigas. Quanto mais eu avançava, mais densa ficava a mata, com raios de sol rompendo em feixes fracionados de luz dourada e verde. Foi então que encontrei o claro. Ou o que restava dele. O sol afundava em uma depressão rasa tomada de musgo e ervas daninhas. No centro, havia uma pequena estrutura de pedra, meio desabada sob o peso do tempo. Parecia algo antigo, talvez um local onde pessoas se reuniam por motivos que o tempo apagou. Meu coração disparou. Aquilo era de Hollow. Dei a volta na construção, os dedos passando pelas pedras ásperas, até encontrar algo que eu nem sabia que procurava, uma maçaneta de ferro enferrujada, meio escondida sob um emaranhado de era. Uma tampa. Ajoelhei-me e puxei. Resistência. Meu pulso acelerou quando me firmei e puxei com mais força. Com um rangido que ecoou entre as árvores, ela cedeu, revelando uma escada que descia para a escuridão. Isso é loucura, sussurrei, mas mesmo assim passei as pernas pelo vão. Degrau após degrau, o metal rangendo sob meu peso, descia até meus pés tocarem o chão firme. O ar era fresco, úmido, impregnado de terra e algo mais antigo, poeira e decomposição. Acendi a lanterna, o facho de luz cortando as sombras, e segui em frente. As paredes se estreitaram, rocha bruta raspando nos meus ombros, e cada passo engolia o som. Eu conseguia ouvir meus batimentos cardíacos, fortes e insistentes. Então vi uma porta. De madeira, reforçada com tiras de ferro, gravada com um símbolo que eu não reconhecia, um círculo cortado por uma linha, simples mas intencional. Minha mão pairou sobre a aldrava. Uma vez aberta, não haveria como desver o que estava do outro lado. Respirei fundo e empurrei. O cômodo era pequeno. Paredes vazias. Partículas de pó dançavam na luz. Mas no centro havia uma mesa, papéis espalhados, amarelados e curvados nas bordas. Mapas, anotações, esboços. E um gravador. Antigo, cheio de arranhões. Apertei o play. Um chiado, depois uma voz rústica, aflita. A voz de Elliot. Se você está ouvindo isso, então encontrou. Demorei uma vida para juntar as peças, mas eles estão de olho agora. Escutando. Não posso ficar muito tempo. The Hollow não é apenas um lugar, é uma porta. E, quando ela se abre, as coisas ficam complicadas. Não confie em ninguém. Nem em mim. Especialmente em mim. A gravação terminou com um clique que ecoou mais alto do que devia. Fiquei parado ali, o coração acelerado, perguntas girando na minha cabeça. Quem estava vigiando? Que porta era essa? E por que Elliot me avisaria para não confiar nele? Foi então que ouvi o menor ruído. Passos. Que não eram meus. Vindos de cima. Desliguei a lanterna, prendendo o ar, os ouvidos atentos. Silêncio. Talvez eu estivesse imaginando. Ou talvez, alguém mais estivesse ali. Eu deveria ter ido embora. Subido aquela escada e partido. Mas a curiosidade, maldita curiosidade, me levou adiante. Um passo. Outro. Segui o corredor que se estendia além do cômodo. Minha mão roçou a parede para me equilibrar. Algo no ar mudou, mais frio, com um leve cheiro metálico. E então, luz. Fraca, tremulozindo à frente. Avancei, o coração martelando. O túnel se abria em uma câmara maior, com paredes cheias de prateleiras ocupadas por objetos que eu não saberia descrever, artefatos, instrumentos estranhos, cadernos repletos de símbolos e línguas que eu não reconhecia. Era como entrar num museu montado por alguém cuja visão de história não se parecia com nada que eu conhecia. Em uma das prateleiras, havia uma fotografia. Mais recente do que as outras. Peguei-a e congelei. Era eu. Parado ao lado do estacionamento antigo. Ontem. Mesma roupa, mesma postura. Tirada à distância. Meu estômago afundou. Alguém estava me seguindo. Observando. Assim como Elliot avisara. Eu deveria ter corrido. Mas, em vez disso, virei a foto. Uma única palavra rabiscada às pressas. Corre. E foi então que as luzes se apagaram. Escuridão total. Sufocante. Girei, o coração na boca, procurando a lanterna, mas uma mão pousou sobre a minha. Quente. Sólida. Te encontrei, murmurou uma voz.
Não era Elliot. Era outra pessoa. E assim, meu mundo inclinou ainda mais para longe do eixo. Trecho em espanhol traduzido para o português. Meu telefone vibrou. Outra chamada perdida do trabalho. Eu o silenciei e coloquei o dispositivo no porta-luvas. O que me esperava ali era mais importante do que prazos ou e-mails se acumulando. Tratava-se de respostas. Talvez até de Elliot Arrow, o homem cuja letra me guiou por esse caminho tortuoso de pistas. Porque ele? Porque agora? Eu não sabia. Mas o peso daquele diário na minha mochila era inegável, como um pulso que me lembrava de que eu estava atrás de algo que não podia abandonar. A estrada ficou mais estreita, a brita estalando sob os pneus, até parar por completo. Havia apenas um caminho de terra à frente, emoldurado por árvores que se erguiam como arcos de catedral. Desliguei o motor. Silêncio. Só o leve zumbido das cigarras e minha própria respiração, de repente alta naquela quietude. Com a mochila pendurada no ombro, o mapa na mão, caminhei pela trilha. Cada passo levantava poeira e revirava folhas antigas. Quanto mais eu avançava, mais densa ficava a floresta, e a luz do sol aparecia em feixes fraturados que pintavam um mundo de dourado e verde. Então o avistei, o claro. Ou o que restava dele. O sol afundava numa depressão rasa tomada de musgo e mato. No centro havia uma pequena estrutura de pedra, meio desabada sob o peso do tempo. Me lembrava algo antigo, um lugar onde as pessoas poderiam ter se reunido algum dia, mas que o tempo agora havia esquecido. Meu coração batia forte. Era isso. The Hollow, o eco. Contornei a estrutura, os dedos roçando as bordas ásperas da pedra até encontrar algo que eu nem sabia estar procurando, uma alça de ferro enferrujada, parcialmente oculta por um emaranhado de era. Uma escotilha. Ajoelhado, puxei. Resistência. Meu pulso acelerou enquanto eu me preparava para forçar mais. Com um rangido que ecoou pelas árvores, ela se abriu, revelando uma escada que descia para a escuridão. Isso é loucura, sussurrei, mas mesmo assim passei as pernas pela abertura. Um degrau de cada vez, o metal rangendo sob meu peso, desci até sentir meus pés tocarem algo sólido. O ar era frio, úmido, com cheiro de terra e algo ainda mais antigo, poeira de pedra e decomposição. Com a lanterna ligada, o facho de luz cortando a penumbra, segui adiante. As paredes se apertavam, a rocha bruta roçando minha pele, e cada passo parecia engolir o som ao redor. Eu ouvia meu coração bater, forte e insistente. Então, uma porta. De madeira, reforçada com tiras de ferro, e gravada com um símbolo que eu não reconhecia, um círculo atravessado por uma linha, simples mas deliberado. Minha mão hesitou na tranca. Uma vez que eu abrisse, não haveria como deixar de ver o que estava atrás dela. Respirei fundo. Empurrei. O ambiente era pequeno. Paredes nuas. Flocos de poeira flutuando na iluminação fraca. Mas o que prendeu o meu olhar foi a mesa no centro, papéis espalhados, amarelados e curvados nas pontas. Mapas, anotações, esboços. E um gravador. Velho, marcado pelo tempo. Apertei o play. Chiado, depois uma voz rouca, urgente. A voz de Elliot. Se você está ouvindo isso, encontrou. Levei tempo demais para juntar tudo, mas agora eles estão de olho. Escutando. Não posso ficar muito aqui. O Hollow não é apenas um lugar, é uma porta. E, quando se abre, as coisas se complicam. Não confie em ninguém. Nem mesmo em mim. Especialmente em mim. A gravação acabou com um estalo que reverberou alto demais. Fiquei ali, com o coração acelerado, perguntas rodando na cabeça. Quem estava observando? Que porta? E por que ele me diria para não confiar nele? Então escutei um ruído quase imperceptível. Passos. Não eram meus. Vinham de cima. Desliguei a lanterna, prendendo a respiração, os ouvidos atentos. Silêncio. Talvez fosse coisa da minha imaginação. Ou talvez, alguém estivesse ali. Deveria ter voltado. Subido a escada e ido embora. Mas a curiosidade, que já me consumia, me empurrou para a frente. Um passo. Outro. Segui o corredor que se estendia para além do cômodo. Minha mão deslizava na parede para manter o equilíbrio. Algo no ar mudou, mais frio, com um leve cheiro metálico. Então, luz. Fraca, tremulando adiante. Caminhei em sua direção, o coração a mil. O túnel se abriu em uma câmara maior, cujas paredes estavam cobertas por prateleiras cheias de objetos impossíveis de entender, artefatos, instrumentos estranhos, cadernos repletos de símbolos e línguas que eu não reconhecia.
Parecia um museu particular de alguém cuja visão de mundo destoava de tudo o que eu conhecia. Numa das prateleiras, vi uma foto. Mais nova que as outras. Peguei e congelei. Era eu, parado diante do velho estacionamento. Ontem. Mesma roupa, mesma postura. Tirada à distância. Meu estômago gelou. Alguém estava me seguindo. Observando. Exatamente como Elliot dissera. Eu deveria ter fugido. Mas, ao invés disso, virei a foto. Uma palavra rabiscada às pressas. Corre. Foi quando as luzes se apagaram. Escuridão total. Sufocante. Me virei, o coração na boca, procurando a lanterna, mas uma mão segurou a minha. Quente. Firme. Te encontrei, murmurou uma voz. Não era Elliot. Era alguém mais. E assim, meu